Matricule seu filho nas escolas da rede estadual com comodidade e dignidade em poucos cliques. Matrícula Web. Acesse seduc.mt.gov.br e faça já o cadastro. E de 14 a 19 de janeiro, acesse novamente e faça a matrícula, sem filas nem complicação. E para quem já é aluno, a rematrícula é automática. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, internauta! Hoje o RDTV começa uma rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos conhecer as principais propostas de cada uma das 4 chapas inscritas nesse pleito, que conta com nada menos que aproximadamente 26 mil eleitores participando. Vamos começar conhecendo as propostas do professor Sérgio Roberto de Paulo, do Departamento de Física do campus de Cuiabá. Olá, professor, seja bem-vindo ao RDTV. Olá, Thalita, olá, telespectadores do RDTV News. É com satisfação que a gente está aqui, né? É uma oportunidade de a gente expor as nossas ideias, né? E, assim, você quer saber sobre o eixo central da nossa proposta? Antes, professor, eu gostaria que o senhor nos fizesse uma avaliação da atual gestão, comandada pela reitora Maria Lúcia Cavalli Neder. Quais foram os principais pontos positivos da atual gestão? Houve muitos avanços, né, na gestão da Maria Lúcia Cavalli Neder, mas a universidade tem que se redefinir agora em função do contexto que nós estamos vivendo, né? Uma universidade que se propõe a ser mais ativa, mais partícipe do desenvolvimento do Estado, né, do país, ela tem que se adequar à realidade em que nós estamos vivendo e o futuro que está se apresentando aí, né? Então é um futuro muito diferente daquilo que a gente teve nos últimos anos, né? Então o que você tem nos dias de hoje? Nós temos uma política que é altamente corrupta, nós temos uma sociedade com um contexto de crescimento da violência e degeneração do sistema de ensino, né, da educação. Então, uma universidade que se propõe a ser mais ativa nesse processo de dar uma contribuição para a sociedade, ela tem que ter uma outra postura daquela que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu acho que esse é o principal fator limitante da gestão, talvez as 2 últimas gestões da universidade. Há muita influência política dentro da UFT? Eu acredito que sim, porque várias pessoas que fazem parte da administração superior da universidade são vinculadas a partidos políticos, mas esse não é o principal ponto. O principal ponto é que a Universidade Federal de Mato Grosso, ela não, vamos dizer assim, ela se fechou ao longo do tempo, ela não tem uma participação ativa e uma postura proponente, ela tem uma postura respondente, ou seja, nos dias de hoje o governo lança editais e a universidade responde a esses editais. E a nossa proposta, ela visa a universidade mesmo, ela ser mais ativa. O nome da chapa é Universidade Proativa. Exatamente, por isso que chama Universidade Proativa. E por que é a Universidade Proativa e não o FMT Proativa? Porque nessa época, em que principalmente nós temos um sistema político que ele evidencia muito a pressão, né, de grupos via financeira, inclusive, né? Você tem muitas corporações que têm uma influência muito grande no sistema político. Dos caminhos mais seguros para você lidar com isso e pensar num país mais justo socialmente, né? Dentro desse contexto, é você fortalecer as instituições. E as universidades federais, as universidades públicas, são instituições. Então, nós temos que fortalecer elas. Como? Melhorando a autonomia dessas instituições, né? E você não pode ter autonomia se você tiver uma gestão interna em que você tenha muita burocracia, ela não funciona, vamos dizer assim, mais suavemente, mais tranquilamente, e isso toma muito tempo dos docentes, dos técnicos, né? É possível atribuir uma nota à atual gestão?
como professor? Eu acho que seria muito, vamos dizer assim, inexato, né? Muito até leviano atribuir uma nota. Com uma nota você não esclarece qual é a realidade de uma, né? Uma nota é uma coisa muito quantitativa. E ela expressa muito pouco, né, da realidade. Nós temos que discutir em que pontos nós podemos estar melhorando, né? Professor, fala-se muito que todas as candidaturas, todas as chapas, são de grupo de situação, não há uma oposição à atual gestão. Existe isso mesmo? E se existe, por que houve esse racha? Eu não sei por que houve esse racha, porque eu não sou participante da administração superior da universidade, né? Mas nós naturalmente estamos nos colocando como oposição, mas em que sentido? Nós não somos oposições a pessoas, né? Nós não acreditamos que as pessoas que atualmente estão ocupando os cargos da administração da universidade sejam pessoas que não querem o melhor para a universidade. Não é isso. O que nós criticamos são políticas. Né? Políticas internas da universidade e políticas da universidade para o meio externo, para a comunidade. Né? O que a nossa proposta é uma proposta independente, né? Ela, inclusive independente da administração superior, ela foi construída ao longo de 2 anos de conversas com várias pessoas de vários segmentos da universidade, mas também da nossa própria experiência, né? Então, ela é uma proposta independente, e ela tem vários aspectos que representam uma mudança de rumo da universidade. Vamos falar então dessas propostas, professora. A gente tem 3 universos dentro da UFMT, que são dos acadêmicos, dos professores e dos técnicos. Vamos falar primeiro das propostas, de maneira geral, junto aos acadêmicos, aos universitários. Com relação aos acadêmicos, né, aquilo que nós achamos que é o ponto que mais precisa de cuidados são os nossos cursos de graduação, né? Nós temos, como a universidade ela meio que se fechou, né, nos últimos anos, o que acontece? Nós temos um programa muito pobre de inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho, né? Então, os nossos estágios se constituem um dos mais frágeis pontos da universidade. Nós queremos melhorar os cursos de graduação, e um dos pontos no qual essa melhora ela tem que acontecer são nos estágios. Tanto, em todas as áreas, né? Tanto os estágios dos cursos de bacharelado quanto os de licenciatura. Certo. Além disso, quais são as propostas para os docentes, para os professores da UFMT? Então, nesse tempo, nesses 2 anos que nós temos conversado com os docentes, nós percebemos uma angústia muito grande deles com relação assim, eles são profissionais competentes, eles têm condições de contribuir muito mais efetivamente para a sociedade de modo geral, mas, vamos dizer assim, os trâmites internos da universidade demandam muito tempo e muito esforço por parte deles, e isso tem causado, vamos dizer assim, e isso diminui a capacidade deles de dar uma contribuição efetiva. A burocracia que o senhor citou há pouco. Particularmente os coordenadores de curso, eles são muito sobrecarregados com a burocracia, com o nosso sistema acadêmico e outros sistemas também internos, né, computacionais, que demanda muito tempo, muito esforço deles, e eles não conseguem dar sua contribuição efetiva. Os órgãos colegiados superiores também eles gastam muito tempo discutindo processos de baixa envergadura, e não sobra tempo para discutir políticas, né? Políticas acadêmicas, para a melhoria dos cursos e tudo mais. Quando o senhor fala de baixa envergadura, seria exatamente o quê? Não, são processos pequenos. Então, por exemplo, aluno briga com o professor, discorda da nota, e isso se estende e vai até o CONCEP, né, que é o órgão superior, né, nessa área na universidade. E, então, as reuniões do CONCEP giram em torno da discussão desses processos que são, vamos dizer assim, tem baixo impacto na determinação das políticas da universidade. Além da questão dos docentes, temos também o universo dos técnicos, que vira e mexe, vivem pedindo melhores condições de trabalho. Quais são as propostas da Chapa Universidade Proativa para esse universo? Bom, eles têm várias reivindicações, né? Nós já estamos cientes dessas reivindicações.
Uma delas, por exemplo, é o turno de 30 horas em setores em que a lei o permite, né? Então nós somos sensíveis a essas reivindicações dos técnicos e estamos dispostos a ceder, né, a essas reivindicações dentro da lei, né, daquilo que a lei permitir, né. Existe também uma perspectiva de que os técnicos possam se capacitar, né, a nível de mestrado e doutorado. Isso até é importante para a valorização profissional deles, né. E, assim, nós sempre fomos muito encorajadores, né, com relação aos técnicos, para que eles possam se capacitar, né. Então, isso é uma coisa central também da nossa proposta. Professor, como o senhor deve priorizar, caso eleito à reitoria da UFMT, os investimentos da universidade, uma vez que gira em torno entre 700 e 800 milhões de reais? Como investir e tentar equalizar esse investimento na extensão, na pesquisa e também no ensino? Então, Thalita, é importante esclarecer, até para o público em geral, que a maior parte desse orçamento se refere à folha de pagamento da universidade, né? Então, tirando isso, o que, vamos dizer assim, a reitoria tem para administrar, vamos dizer assim, é um universo de um pouco mais de 100 milhões de reais. Mesmo assim, é uma quantia considerável, né? De qualquer forma, a gente tem uma perspectiva de crise econômica para os próximos anos e, vamos dizer assim, se a gente for fazer uma análise do desenvolvimento do país, o Brasil é aquele eterno gigante adormecido, né? Então, esse contexto, ele vai fazer com que não só a FMT, mas todas as universidades federais tenham, né, sejam obrigadas a buscar outras fontes de financiamento que não são comuns agora. A UFMT ela tem muito pouca experiência na cooptação de recursos de outras fontes, né? Mas a lei permite que se tenha doações de pessoas físicas, e nós, vamos dizer assim, junto com a Procuradoria Jurídica da Universidade, né, antiga Projur, que hoje é a AGU, né, ela já apontou alguns caminhos para que nós possamos, vamos dizer assim, ser mais ativos também no processo da aquisição dos recursos. Não ficar, né, com o pires na mão esperando só o governo federal. Exatamente, porque hoje em dia nós temos o orçamento e nós temos o recurso de você, vamos dizer assim, pleitear junto a políticos, né, as emendas parlamentares, né? Isso também reforça, vamos dizer assim, a dependência da universidade aos partidos políticos, né? É uma questão que a gente tem que olhar com cuidado. Como, então, garantir esse relacionamento em nível federal da UF na captação de recursos, não somente com os políticos, mas esse relacionamento com o próprio governo federal em meio à crise? Então, uma vez que a universidade se coloque como um perfil mais ativo e mais propositivo, que ela seja mais proativa, nós temos condições de pensar em projetos, né, projetos de maior envergadura, programas de longo prazo e captar recursos dentro desses programas. Quem quer que esteja no poder vai se beneficiar com isso, né? Então, por exemplo, a FMT, uma das áreas muito bem consolidadas, né, é a área agrícola, né, da agronomia, e ela tem um alto potencial de captação de recursos. Existem outras áreas dentro da FMT que não estão tão desenvolvidas, como, por exemplo, a área de fármacos, genética, que também tem um alto potencial de atração de recursos. A parte de recursos minerais, né? O Mato Grosso tem uma geologia muito rica, mas pouco explorada. Então, isso também pode ser fonte de captação. Professor, a vice do senhor, a Marta Cristina Nogueira, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, assim como os demais candidatos, trouxeram candidatos à reitoria e à vice-reitoria do campus de Cuiabá. E algumas pessoas criticaram de repente, isso não ter uma visão junto ao interior do estado. Como trabalhar essa interiorização, mesmo com candidatos do campus de Cuiabá? Então, a interiorização está bem precária, né, dentro da universidade, essa comunicação com os campos do interior e, assim, os membros, né, dos campos do interior estão reclamando muito disso, né? Então, o que nós pensamos é
melhorar, na verdade, melhorar a relação entre todas as unidades da universidade. Esse isolamento interior é um reflexo do isolamento interno até do campus da UFMT, porque as unidades internas da UFMT se comunicam muito pouco. Do campus Cuiabá. Então nós temos problemas que são gerados dentro da universidade que se devem à falta de comunicação entre várias unidades. Então, por exemplo, nós temos uma unidade na UFMT que tem carência de técnicos. Tem outra unidade que é da mesma área que tem vários técnicos e que eles teriam condições de atender essa primeira unidade e não existe essa interlocução. Então, não é só um problema assim, os campos do interior estão isolados da capital. Não, é um isolamento genérico dentro da universidade que a gente tem que trabalhar muito para suplantar isso. Trabalhar essa interlocução. Para a gente encerrar nosso bate-papo, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e quais devem ser as principais ações, as prioritárias, caso seja eleito. Existem situações mais emergenciais, né, que nós temos que cuidar na universidade. Por exemplo, algumas áreas estão em situação mais crítica, né, como é o caso do zoológico e do atual Júlio Miller. Nós vamos precisar de um aporte adicional e de um esforço mais imediato para, vamos dizer assim, melhorar, né, essas unidades, né, e assim, a nossa principal proposta, a nossa principal linha, né, de raciocínio é que a universidade ela tem que ser mais proativa, né? Ela tem que se propor mais, ter projetos de longo prazo e uma política tanto de desenvolvimento da área educacional, de ensino, acadêmica, como também de pesquisa e pós-graduação, né? E nós, assim, estamos bastante animados com a repercussão que a nossa proposta está tendo. Na verdade, nós nem a lançamos ainda, né, mais nos debates que nós estamos colocando, mas ela já está escrita, já está pronta e está indo para a gráfica e possivelmente semana que vem nós vamos poder distribuir para as pessoas da universidade. Tá certo. E eu agradeço aqui a participação, o convite aí do RD News, né, RD TV. Tá certo, professor, a gente agradece imensamente sua participação aqui. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigada, eu conversei com o professor Sérgio Roberto de Paulo, que é candidato à reitoria da UFMT. Você continue com a gente acompanhando essa e outras entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso. RDTV, TV Web todo dia.